Oitava notícia, então, indústrias japonesas estão morrendo. Qual seria a salvação? Esse daqui é um problema que está acontecendo aqui no Japão. Realmente, o Japão que Pri Jordânia assistindo, né? Pri Jordânia, boa noite. Pri Jordânia Boa sempre noite. prestigiando a gente aí. Pri Jordânia de Saitama, né? Obviamente as indústrias japonesas elas estão falindo, né? Aí você fala assim, ah, mas qual indústria, né? A Toyota está caminhando para falência, né? Eu não sei se você conhece aquela empresa chamada IBM, né? Eu já falei várias vezes, né? A IBM era muito maior que a Apple, que não tinha comparação com Facebook, Google, não tinha comparação. Amazon, né? Netflix, né? E ela, não vou dizer que a IBM foi para falência, mas ela foi praticamente jogada para o escanteio, né? E é o que está acontecendo com as empresas japonesas que estão totalmente alicerciadas, amparadas, baseadas em indústria automobilística, né? Fazer carros para as empresas japonesas virou fazer carros para empresas japonesas virou a única salvação, né? Então, é, ué, se não tem limão, olha lá, ó, não tem limão, ó, o Milton chupou o limão, não é possível. E é o que aconteceu, entendeu? É o que está acontecendo no Japão. O Japão ele vai ter, né, que aprender a ganhar dinheiro sem indústria automobilística, né? Essa é a realidade. É... Toyota, para você ter uma ideia, daqui a uns 5 anos não vai mais existir empresa que vende carro, Harumi-chan, aqui no Japão, né? Todos os carros vão estar como fala, todos os carros vão estar em movimento, entendeu? Eu não sei se você me entende. Ninguém mais vai ter posse Sim, de um carro. Hoje em dia você fala assim, ah, eu vou comprar um carro para mim, não é? Aqui no sim, Japão, você que morou aqui no Japão, seu pai deve ter sim, um carro, sim, sua mãe também deve ter um carro, entendeu? sim. Eu não tenho um carro porque simplesmente porque eu não tenho, entendeu? Não, não me faz, já passei dessa época, né? Então, nós não vamos ter mais carros próprios aqui no Japão, né? Tanto é que a Google está investindo pesado aqui no Japão e nós vamos ter veículos em andamento por todas as cidades do Japão, né? Cadê? Nós vamos ter veículos em movimento por todas as cidades do Japão. Então você não vai precisar de estacionamento, Harumi-chan. Você não vai precisar de estacionamento. Por quê? Porque todos os veículos vão estar em movimento todos os dias, todas as horas, todos os Sim. minutos. Você não vai precisar comprar um carro, você não vai precisar alugar um estacionamento, você não vai precisar fazer a manutenção do carro, você não vai precisar trocar as rodas e os pneus do seu carro. Por quê? Porque todos os carros vão estar em andamento. Então aí você fala assim, ah, eu quero ir de Barcelona até Sevilha, até Madrid, né? Ibiza não dá porque tem mar, entendeu? Mas É, eu quero ir para, né, para a cidade vizinha. Aí é só você clicar no smartphone. Aí vai aparecer um carro, o carro mais próximo da sua casa vai parar na porta da sua casa e vai te levar aonde você quiser, entendeu? Isso daí vai ser o maior ecology, né? O maior ecology para o mundo. O que é o ecology? É você não aumentar, né, o gás carbônico no mundo. Você não vai aumentar o gás carbônico no mundo. Por quê? Porque você vai diminuir o número de carros em 100 vezes.
em 100 vezes. Se você tem 100 carros, você não precisa de 100 carros. Obviamente. Não é, Harumi-chan? Porque o seu pai tem carro, a sua mãe tem carro. Eles andam com o carro quantas horas por dia? Uma hora? Aí no Duas Japão, por horas? conta do. É, então, no Japão, devido ao trabalho, assim, é só para ficar estacionado mesmo, né? Exato, A maioria das vezes. exato. Tirando quando é feriado. Já imaginou você movimentar esses carros na hora deles estarem parados? Olha lá, caiu até. A Harumi-chan ficou até sem voz depois dessa. É porque realmente, a gente comentou outro dia sobre esse assunto e é algo muito interessante, porque a gente vê que a gente tem esse sistema já por aplicativo de táxis, mas É o assim, seria Uber, né? totalmente diferente, como o Bigodinho tinha comentado. Seria diferente porque não teria o motorista do É. táxi, seria Não realmente a teria parte só Uber, digital. não Sim. teria Uber, não teria estacionamento, qualquer terreno para estacionamento seria inválido porque nenhum carro vai estar parado. Hum. Nenhum carro vai estar parado. Todos os carros vão estar em movimento. E a grande possibilidade é que todos esses carros sejam elétricos, de baixa potencialidade de velocidade, mas constantes, né? Então eles vão estar rodando a cidade durante o dia todo. Eles não vão estar parados, né? Então isso daí é uma revolução que pode acontecer em breve, primeiramente na China, depois nos Estados Unidos e no Japão. Aí você fala assim, oh, mas por que vai acontecer isso primeiro na China, depois nos Estados Unidos, depois no Japão? Por que isso não vai acontecer no Brasil? Obviamente que não, porque China vai ser o país mais rico do mundo daqui 5 anos. Os Estados Unidos vai ser o segundo país mais rico do mundo e o Japão o terceiro. Então os três países mais ricos do mundo vão ter, né, esse benefício primeiramente, porque essas empresas elas vão lucrar com isso, né? O que adianta fazer isso no interior do Amapá, né? No interior do Acre, né? Onde ninguém entende, né? Ninguém nem vai usufruir disso, não tem nem estrada asfaltada para isso. Então, obviamente, eles vão começar pelos três países mais ricos do mundo: China, Estados Unidos e o nosso querido e amado Japão, né? É, e assim, uma vez que deu certo, né? Porque nesses três países vão ser assim o início. Uma vez que deu certo, se espalha pelo mundo todo. Aí tem esse sistema, né? Tem gente que não entendeu ainda, né? Tipo Marcos Marçom, acho que ele não tá entendendo o que a gente tá falando, né? Mas é, acho que você entendeu, né, Haru? Ó, Harumi nem respondeu. Acho que né? Você tá me ouvindo, Harumi, ou não tá ouvindo, né? Travou, Bigodinho. Você disse alguma coisa para mim? Travou, travou. Eu disse, não, que a gente tá falando aí dos carros aí né? Sim, sim. Você entendeu como é que é o esquema, né? O sistema, né? Sim, seria então, seria o pedido assim, todos os carros estariam em movimento sempre, independente do que, ou seja, não precisaria de estacionamento, não precisaria de motorista, porque o sistema seria totalmente digital. Você pediu, você quer ir, por exemplo, eu quero ir daqui, da onde eu estou, por exemplo, no meu apartamento, até a Sagrada Família. Pede pelo aplicativo, o carro, eu ia falar táxi, o carro mais perto, o veículo mais perto que tiver, ele vai me pegar, vai levar até a Sagrada Família, assim que me deixar, já vai ser automaticamente, né, provavelmente pelo aplicativo também descontado, porque seria o e-money, O Harami-chan, né? o Picote aqui, o Picote tá perguntando para você explicar detalhadamente porque ele não entendeu. Explica detalhadamente aí, Harumi-chan. Sim. Então, basicamente, o que a gente estava falando seria desse sistema inovador que seria da parte dos meios de transporte, ou seja, não iria mais precisar de estacionamentos, não iriam mais precisar Táxi. de como se fossem motoristas, né? Ou seja, seria toda uma parte tecnológica, toda uma parte digital. Tanto que isso também visa a parte que a gente sempre comenta sobre o e-money, né? Que seria o dinheiro digital. Ou seja, a gente não precisaria mais, a gente já vê isso, muitos sinais hoje em dia sobre esse negócio de não precisar mais carregar dinheiro, porque tem ou o cartão virtual ou teria o e-money que seria já transferido diretamente
E aí essa parte do transporte seria, se eu quiser ir, por exemplo, daqui, eu estou em Barcelona, né, gente? Aqui da onde eu moro, até a Sagrada Família. Eu pego o telefone ou o que for, pego, chamo um transporte, o que tiver mais próximo daqui iria vir me buscar, tudo por telefone, tudo por tecnologia. Me levaria até a Sagrada Família, eu desceria e ele continuaria nesse sistema. Por exemplo, se uma pessoa está perto da Sagrada Família e pediu, ele já vai estar lá também, porque estão todos nessa circulação. Exatamente. E se diz, né, Harumi-chan, que você teria uma diminuição de 10 vezes ou 100 vezes o número de carro. Obviamente, né? Obviamente, né? Porque se você for ver, vamos supor, o seu pai, ele tem um Prius, vamos supor. Ele utiliza o Prius durante 2, 3 horas por dia. E o dia tem 24 horas. Então o Prius que o seu pai tem, ele ia ficar parado durante 22 ou 23 horas. Você concorda? Hum, E sim. esse período, esse Prius ia ficar rodando, né? E gerando dinheiro, né? E gerando dinheiro e emitindo menos gás carbônico para o mundo, né? E isso daí seria a maior revolução da humanidade, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem que responder aqui as perguntas, ó Harumi Tia Sim. Beth Dávola Brits, tudo bem com vocês? Né? Sim, tudo bem aí, É, pessoal. Marcos Muito obrigada Marçom, aí. ó, Marcos Marçom, misericórdia, eu acho que ele não tá entendendo ainda. Paulo Aracaque, boa noite, carnívoros. Marcos Marçom, aceita opiniões e respeito, pois vivemos uma democracia, certo? Marcos Marçom, democracia não existe mais. Mas jamais isso acontecerá, minha opinião. O Marcos Marçom tá falando que isso jamais acontecerá, sendo que já tá aqui, ó, Picote. Já tá aqui, ó, Acho no que, nariz. em parte já está em ação essa parte, né? Em parte já está em ação essa parte. Hum. Em uma parcela já está no processo. Porque a gente já vê, por exemplo, táxi aqui. Eu não pego os táxis normais assim, eu desço e vou lá e falo, táxi, por favor. Eu sempre peço pelo aplicativo já. Eu já peço pelo aplicativo, me deixa lá e também já é descontado direto do cartão. Em parte já está Então, mas aí funcionando. vai ser muito mais rápido, né, Harumit? Aí muito mais tranquilo, porque o táxi ele não vai ter o motorista, que é um motivo de contaminação por pandemia ou por alguma coisa, né? E um táxi sem motorista, ele não vai cometer acidentes, né, Harumichan? Ele não vai É, bater, você jamais vai ter preocupação em um táxi bater, porque ele vai ser controlado por via, né, como fala, inteligência artificial. Então não tem como o táxi bater, não tem como ele então, por atrasar, isso né, que eles estão Harumichan? desenvolvendo uma tecnologia que seja tão boa nesse nível, né? Por isso que eles estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia, para criarem esses tipos de serviços. E já tá aqui, ó, Picote. Já tá aqui no nosso nariz aqui, ó. Já tá, né? Tem que abrir os olhos, né? Wake up. Open your eyes, né, Harumi-chan? Já diria Harumi-chan, né?